Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para a nossa aula, hoje número 11, vamos falar sobre a expiação de Jesus Cristo. Lembrando que nesse curso a gente aborda as principais doutrinas do Evangelho, de Jesus Cristo, que compõem a doutrina, o plano que o Pai Celestial fez para que nós pudéssemos voltar à presença dele depois de sermos provados aqui nesta esfera, na Terra onde nós estamos agora. Só antes de começarmos, lembra de se inscrever, de compartilhar e divulgar a Central das Escrituras para que possamos ter mais visualizações e o canal cresça e se torne cada vez melhor e atinja cada vez mais pessoas. Ok, então vamos lá para a nossa aula do número 11, Hoje vamos falar sobre a expiação de Jesus Cristo. Aqueles que querem se aprofundar um pouco mais, tem que estudar esses capítulos e outros, mas esses são os principais que eu recomendo. 2 Nef 2 e 9, Alma 34 e 42 e Mosias do 14 ao 16. Antes de falarmos algumas outras coisas, eu queria que vocês ponderassem sobre isso. Só lembrando que essa é a primeira parte, nós vamos dividir a expiação em duas partes, tá? Então essa é a parte 1. Eu queria que vocês ponderassem, a queda de Adão foi necessária e planejada ou foi um acidente de percurso? Será que alguém mais poderia realizar a expiação? Como o sacrifício de animais era semelhante ao de Jesus Cristo? E por que Cristo teve que sofrer tanto? E para quem serviu a expiação? Qual foi o alcance da expiação? E no que se baseia a expiação? A gente vai tentar ao longo dessas duas aulas responder essas perguntas, Mas eu gostaria que vocês pensassem sobre elas. Primeira coisa que a gente tem que entender, por que Deus é Deus. E essa escritura é importante para entender isso. Diz assim, e aconteceu que Adão, sendo tentado pelo diabo, pois eis que o diabo existiu antes de Adão, pois rebelou-se contra mim, dizendo, dá-me a tua honra, a qual é o meu poder. E também uma terça parte das hostes do céu se afastou de mim por causa do arbítrio que possuíam. Onde está o poder de Deus, então? Está na honra dele. Percebo que foi dado conhecer pelo testemunho de sua palavra que ele não pode andar por veredas tortuosas. Está lá em 2 Nef isso, E nem se desvia daquilo que disse, nem há nele sombra de desviar-se da direita para a esquerda, ou seja, daquilo que é certo para aquilo que é errado. Portanto, o seu caminho é um círculo eterno. Lembra? Satanás queria a honra, mas a honra não se dá, não se vende, nem se empresta. A honra se conquista. Como? Sendo completamente justo, completamente perfeito, não se desviando nem 1 milímetro sequer daquilo que ele disse. 2 Nef 9, 7, encontramos essa escritura. Portanto, é necessário que haja uma expiação, porque se a expiação não fosse infinita, isto é, se não fosse um Deus fazendo a expiação. Só mudar aqui um pouquinho. Se não fosse o próprio Deus fazendo a expiação, ela não seria infinita. Então, esta corrupção não poderia se revestir de incorrupção. Portanto, o primeiro julgamento que caiu sobre o homem deveria ter durado eternamente. Se assim fosse, essa carne teria que apodrecer, desfazer-se em sua mãe terra, para não mais se levantar. Lembra, que quando houve a queda, quando se cometeu o primeiro pecado, o homem foi afastado tanto física quanto espiritualmente da presença de Deus. Nós iríamos morrer, mas não teríamos a ressurreição. Ficaríamos como espíritos. E porque tínhamos nos afastado da presença de Deus, estaríamos à mercê de quem? Do diabo. Estaríamos nas mãos do diabo, nas garras do diabo. E a Escritura diz, e adoraram a todos os que habitam sobre a terra,
esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Por que eu coloquei essa escritura, irmãos? Porque não foi um remendo no plano, já estava planejado desde antes da fundação do mundo que precisaríamos ter um Salvador. E aí, a Escritura diz lá em Moisés: e eu, Senhor Deus, falei a Moisés, dizendo: aquele Satanás a quem tu deste ordem em meu nome, em nome do meu unigênito, é o mesmo que existiu desde o princípio. E ele apresentou-se perante mim, dizendo: eis-me aqui, envia-me. Serei seu filho e redimirei a humanidade toda, de modo que nenhuma alma se perca. E sem dúvida o farei, portanto, dá-me a tua honra. O que Satanás queria? Ele disse que ele viria, salvaria todos nós, sem nenhuma exceção, mas ele queria a honra de Deus. Ele não queria conquistar essa honra, ele queria que Deus desse essa honra para ele. E Deus não pode dar isso. É uma coisa que se conquista. Mas eis que meu filho amado, que foi meu amado e meu escolhido desde o princípio, disse-me: Pai, faça-se a tua vontade, seja a tua glória para sempre. Olha a diferença. Satanás queria fazer e queria honra para ele. O que o Salvador faria? Sofreria. Satanás não estava disposto a sofrer nem um mínimo que fosse. O Salvador sabia do sofrimento que ele iria ter que enfrentar. E ele disse que a glória ainda seria para o Pai. E a gente sabe qual foi o resultado disso, né? Satanás foi expulso, para ele só trevas, escuridão e destruição, enquanto que o Salvador está sentado à mão direita de Deus e tudo que o Pai possui também é dele. E aí a Escritura continua: portanto, por ter Satanás se rebelado contra mim e procurado destruir o arbítrio do homem, esse era o plano dele. Destruir... Deixa eu só ligar aqui, ó. Qual era o plano dele? Destruir o arbítrio do homem. E dessa maneira que ele queria nos salvar. Mas seríamos completamente dependentes de um ser mentiroso, porque ele era mentiroso desde o princípio, um ser maligno, né? E destruir o arbítrio, o qual eu, Senhor Deus, lhe dera, e também por querer que eu desse o meu poder. Satanás queria se tornar maior que Deus. E aí o Senhor diz: ó, fiz com que ele fosse expulso pelo poder do meu unigênito. E a gente sabe um pouquinho sobre a guerra nos céus. O profeta Jacó, quando fala, né, a respeito da expiação, ele diz: não vos admireis que eu vos diga essas coisas. E aí ele diz: por que não falar, pois, da expiação de Cristo e conseguir um perfeito conhecimento dele? Então o profeta Jacó, né, está nos exortando a que a gente aprenda sobre a expiação. E seu irmão Nefe declarou: e falamos de Cristo, regozijamo-nos em Cristo, pregamos a Cristo, profetizamos de Cristo e escrevemos de acordo com nossas profecias. E aí ele explicou por quê. Para que nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão dos seus pecados. Irmãos, é muito triste às vezes ir numa reunião sacramental, numa reunião da igreja e ninguém prega a Cristo, ninguém profetiza de Cristo e ninguém fala de Cristo, né? Às vezes você vai numa reunião e ninguém fala do Salvador Jesus Cristo, que é o ponto central do Evangelho. Eu não consigo praticamente nunca dar um discurso ou fazer um serão, um devocional, sem falar da expiação de Jesus Cristo, porque isso é o centro de tudo. Então, para a gente entender também a expiação, a gente precisa entender a lei eterna, que a gente já estudou lá na segunda aula. Essa lei eterna é composta da lei da justiça e lei da misericórdia. Essas escrituras aqui, vocês podem buscar depois elas, né? Nós não vamos usar todas elas, mas vocês podem buscar essas escrituras e conhecer um pouquinho mais. Mas, principalmente aqui, ó. Deixa eu... Tocou a câmera aqui, eu vou tirar ela aqui para cima um pouquinho. Alma 34, 15 e 16. E a finalidade deste último sacrifício, manifestar as entranhas da misericórdia.
Olha a lei da misericórdia aqui. A qual sobrepuja a justiça. Porque eu não sei, mas a misericórdia é uma lei que sobrepuja ou paga o preço da justiça. É assim nas eternidades, porque eu não sei. E ele diz assim, e assim a misericórdia pode satisfazer as exigências da justiça e envolve-os nos braços da segurança. Enquanto que aquele que não exerce fé para o arrependimento está exposto a toda a lei das exigências da justiça. Portanto, apenas para o que possui fé para o arrependimento tem efeito o grande eterno plano de redenção. Alma 34, 15 a 16. O que ele está querendo dizer? O seguinte, que quando nós pecamos, a justiça é implacável, vai cobrar o preço. Mas a misericórdia, que nós vamos aprender como é que ela é desperta, né, pode pagar o preço que a justiça exige. E aí, como ele diz, envolve nos braços de segurança. Mas para isso a gente precisa exercer fé para o arrependimento. Aplicar a expiação na nossa vida é nos arrepender, mudar, tornarmos uma pessoa melhor. Então, essa vida na Terra, então, ou depois da queda, tornou-se um tempo para que o homem se arrependesse. Foi dado esse tempo. Foi determinado que o homem deveria morrer fisicamente. E seriam afastados fisicamente da presença de Deus, espiritualmente e fisicamente da presença de Deus. Teriam que estar sujeitos à sua própria vontade, isto é, tinham que exercer o seu arbítrio. Caso isso não ocorresse, o plano seria frustrado. Né? A gente aprende lá no livro de Mórmon que se não houvesse o arbítrio, o plano seria frustrado. Se não houvesse oposição, o plano seria frustrado. A alma, o nosso espírito, é imortal e estaria para sempre afastado da presença de Deus. Essa era a situação logo após a queda. Era necessário que a humanidade fosse resgatada dessa morte espiritual. E a Escritura diz, portanto, como se haviam tornado carnais, sensuais e diabólicos por natureza, é a natureza, eu não sei exatamente porquê, mas alguma autoridade uma vez falou que nós somos feitos desta terra, de uma terra decaída, né? Que foi, quando houve a queda, nós passamos, né? Somos feitos do mesmo elemento da terra, né? O pó. Né? E por essa ser uma terra decaída, nós também herdamos isso, nos tornando carnais, sensuais, por natureza. Este estado probatório, então, tornou-se para eles, para nós, um estado de preparação. Tornou-se um estado preparatório. Irmãos, a árvore do conhecimento do bem e do mal estava em oposição à árvore da vida, como vocês vão ver no gráfico aqui, e ela, ao eles partilharem do fruto, eles proporcionaram que nós pudéssemos entrar na mortalidade. Porque até eles comerem do fruto, nós não teríamos essa oportunidade. Adão e Eva não poderiam ter filhos. Então, a partir desse momento, nós possamos entrar na mortalidade. E claro, também a queda propiciou que nós um dia morrêssemos e saíssemos da mortalidade. Lá no capítulo 42 de Alma, no verso 3, a gente encontra essa escritura que diz: ora, vemos que o homem se tornara como Deus, conhecendo o bem e o mal. E para que não estendesse a mão e também comesse da árvore da vida, e comesse e vivesse eternamente, o Senhor Deus colocou querubins e uma espada flamejante para que não comesse do fruto. Então, nós não poderíamos, se Adão e Eva fossem comer do fruto, ali encerraria o plano. Por quê? Porque eles se tornariam de novo imortais, só que o plano não poderia continuar. Eles estariam imortais, mas em pecado. Então aqui, segundo Alma 4.10, se tornou um estado de provação. É um estado de preparação e provação, para ver se nós podemos avançar no plano e nos tornarmos semelhantes ao Pai Celestial, né? Sermos exaltados. Lembrando o seguinte, que a expiação do Salvador Jesus Cristo é que possibilita tudo isto.
possibilita acontecer isso. Alma 34, de 8 a 10. Lembra que eu falei os capítulos 42, 34, segundo Nef, tá? Então essa escritura diz assim: eis que vos digo que sei que Cristo virá entre os filhos dos homens para tomar sobre si as transgressões de seu povo, e que ele expiará os pecados do mundo, porque o Senhor Deus o disse. Pois é necessário que haja uma expiação, porque de acordo com o grande plano do Deus eterno, deverá haver uma expiação, do contrário, toda a humanidade inevitavelmente perecerá. Sim, todos são obstinados, sim, todos estão decaídos e perdidos, e há de perecer, a não ser que seja pela expiação que deve haver. E aí continua, porque é necessário que haja um grande e último sacrifício, sim, não sacrifício de homem, nem de animal, nem de qualquer tipo de ave, pois não será um sacrifício humano, deverá, porém, ser um sacrifício infinito e eterno. Só um Deus poderia fazer esse sacrifício infinito e eterno. Alguém que não devesse nada para a justiça, alguém que não tivesse pecados e que tivesse a vida em si, para poder ressuscitar. Lembra que até a vinda de Cristo, a lei era o sacrifício de animais. E uma coisa interessante, uma vez por ano, né, no dia do perdão, ou Yom Kippur na língua hebraica, né, é levado até o sumo sacerdote, aquele que só pode entrar uma vez por ano. Ele entrava no Santo dos Santos, onde ficava a arca, levando o sangue do sacrifício e aspergia lá na arca, uma vez por ano, como uma expiação para os pecados do povo de Israel. E era a semelhança do que o Salvador viria a fazer. Lembra que a lei requer uma expiação infinita, que seja suficiente para os pecados do mundo. Aquilo ali era um simbolismo para o povo de Israel. E o interessante é que eles traziam 2 bodes, por exemplo, nesse dia. E um dos bodes era um bode que iria ser sacrificado e o sangue aspergido lá no Santo dos Santos, na arca. E o outro bode, o que eles faziam? O sumo sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça do bode e recitava todos os pecados que Israel tinha cometido, que ele tinha conhecimento. Adultério, fornicação, enfim, mentira. Todos os pecados eles colocavam sobre aquele bode. E aquele bode era levado longe, lá no deserto, e largado lá, para que morresse lá. Por isso é chamado de o bode expiatório. É alguém que leva a culpa que não é dele. Mas era um simbolismo para mostrar, né, que o Salvador ia tomar todos esses pecados e o outro bode teria que ser sacrificado para que seu sangue pudesse ser aspergido, simbolizando que o Salvador Jesus Cristo daria o seu sangue, a sua vida, para nos salvar. Tá? Então esse é só um adendo aqui, que até a vinda de Cristo o sacrifício de animais existia e foi abolido com a vinda de Cristo. Ele cumpriu. Quando a expiação aconteceu, foi cumprido essa lei e ela passou a não existir mais. E a Escritura diz, e assim ele trará salvação a todos os que acreditarem em seu nome, sendo a finalidade desse sacrifício, desse último sacrifício. Último por quê? Porque não haveria mais outro. Manifestar as entranhas da misericórdia. Manifestar as entranhas da misericórdia, a qual sobrepuja a justiça e proporciona aos homens meios para que tenham fé para o arrependimento. Lembra da aula passada? Fé em Jesus Cristo e em sua expiação. E assim a misericórdia pode satisfazer as exigências da justiça e envolve-os nos braços da segurança, enquanto aquele que não exerce fé para o arrependimento está exposto a toda a lei e das exigências da justiça. Se a pessoa não se arrepende, a justiça cobra. Portanto, apenas para o que possui fé para o arrependimento tem efeito o grande e eterno plano de redenção. Portanto, permita a Deus, meus irmãos, que comeceis a exercer vossa fé para o arrependimento, que comeceis a invocar seu santo nome, para que tenha misericórdia de vós.
Mosias 15:9. A Escritura diz: E havendo ascendido ao céu, tendo as entranhas cheias de misericórdia, estando cheio de compaixão pelos filhos dos homens. Aqui vale um adendo. Por que ele cheio de compaixão? A gente ainda vai falar mais sobre o sofrimento do Salvador, mas uma coisa importante, lá no jardim do Getsemane, e provavelmente também na cruz, mas principalmente no jardim do Getsemane, ele viveu as nossas vidas, literalmente, individualmente. Inclusive aquilo que a gente ainda não viveu. Ele experimentou todos os tipos de mazelas, de doenças que o ser humano pode ter. A Escritura diz que ele foi lá no inferno, ele desceu abaixo de todas as coisas, para saber como é estar lá. E por isso ele tem as entranhas cheias de misericórdia. Ele sabe o que nós, seres humanos, passamos, quais são as nossas dificuldades, as nossas doenças, nossos pesares, traições, enfim, todo tipo de coisa ruim. Ele sabe. Por isso, então, a Escritura diz, estando cheio de compaixão pelos filhos dos homens. E por causa disso, o que ele faz? Interpondo-se entre eles e a justiça. Ele se coloca lá no meio, entre a justiça e a misericórdia. Ele nos protege da justiça. E a Escritura diz, havendo rompido as ligaduras da morte, tomando sobre si as iniquidades e transgressões deles nós, havendo-os redimido e satisfeito as exigências da justiça. Quais eram as exigências da justiça? Que fosse pago o preço que nós não podíamos pagar. Porque a justiça é implacável. Pecou, está fora. Não tem como pagar o preço que a justiça exige. Mas o Salvador, sendo o único sem pecados, pagou esse preço por todos nós. Vamos ainda falar mais sobre isso na aula que vem também. Então, só lembrando, tínhamos a lei, que o credor era a lei. E o devedor éramos nós. Por que devedor? Porque nós somos imperfeitos. A Escritura diz que nenhum, a não ser o Salvador, passou por essa terra sem cometer pecado. E ao cometermos pecado, a justiça é implacável. Ela quer que seja pago o preço. Por que isso, irmãos? Porque se não houver justiça, o plano de Deus acaba. Porque se não houver justiça, vira o caos. E as coisas automaticamente se destruiriam. E a Escritura ainda diz, Deus deixaria de ser Deus. Mas ele não deixa de ser justo. Mas é também misericordioso. E aí, isso vocês podem estudar lá em Alma 42, 14 a 17, 21 a 26. Então o credor é a justiça. E a dívida que nós não podemos pagar, né? É uma dívida. E aí entra o mediador, que é o Salvador Jesus Cristo. Ele pagou a nossa dívida. Então, ele viu a Escritura? Ele interpõe-se entre nós e a justiça. E ele diz, eu pago o preço. E por que a justiça aceita? Por causa do infinito sofrimento do Salvador. Sofrimento que a gente nem pode imaginar. Nem no mínimo grau. E aí, por causa desse sofrimento, o que é despertado? A lei da misericórdia. Todos os seres do universo, inclusive a Terra e os outros elementos, viram o sofrimento do Salvador. A Escritura diz que a terra gemeu, as rochas se partiram, por ver o sofrimento do seu Deus, o seu Criador, sofrer o que ninguém pode nem imaginar. Então todos aceitam, o universo e todos os seres aceitam que o Salvador pague a nossa dívida. Mas a misericórdia exige que nós paguemos uma parte, que é o nosso arrependimento. Isto é, que nós mudemos, nos tornemos. Então Jesus Cristo pagou a nossa dívida, mas a misericórdia
assim como a justiça, exige que nós paguemos um preço. Por isso a alma diz, somos salvos pela graça, né, pela expiação, depois de tudo o que pudermos fazer. E o que a gente precisa fazer? Nos arrepender. E para que a gente possa isso, a Escritura diz que nós precisamos ter fé. Se eu não tenho fé que isso aconteceu, que o Salvador viveu, morreu, ressuscitou, nós não podemos exercer fé suficiente para que a misericórdia atinja a nossa vida. Porque nós não vamos nos arrepender. Porque se não temos fé que o Salvador fez isso, entende por que o mundo não entende muito sobre o sacrifício do Salvador? Para eles foi morrer na cruz. E muitos morreram daquela maneira. Mas o grande sofrimento do Salvador foi no jardim do Getsemane. A gente ainda vai falar sobre isso, mas foi lá no jardim. E na cruz parece que voltou tudo novamente. Ao ponto de que, quando ele sentiu que a justiça, o Pai, aceitou o sacrifício dele, ele diz, agora eu posso morrer. E aí ele entregou a sua vida, deu a sua vida, morreu, porque ele tinha a vida em si. Então, temos que lembrar que a expiação ela é composta de 3 eventos significativos. Né? No jardim do Getsemane, Getsemane quer dizer prensa do azeite, é no local onde eles prensavam o azeite para prensavam as azeitonas para extrair o azeite. Né? E parece que lá o Salvador lá foi espremido, como se espremia a azeitona, e suou sangue por todos os poros. Na cruz do Calvário, onde culminou o processo de sofrimento, de pagar o preço, e onde ele morreu, e depois, claro, a gloriosa ressurreição. Quando ele estava no jardim do Getsemane, é a única referência que a gente tem na Bíblia que demonstra um pouquinho do sofrimento do Salvador. Diz assim, então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. Parece que esse anjo, alguns acreditam ser o próprio Miguel, Adão, né, que foi o causador, foi o que trouxe a morte, né, trouxe a mortalidade, né, e para alguns sugerem que era Adão. Não temos certeza, mas são alguns líderes sugerem. E aí aconteceu que o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam sobre a terra. A única referência que a gente tem do sofrimento dele no Getsemane. Tanto é que o mundo nem imagina sobre isso. Ninguém nem imagina que ele sofreu no Getsemane. Eles acham que ele estava lá em agonia, sofrendo, prevendo o que iria acontecer, que iria ser crucificado. Mas eles não entendem que lá ele iniciou o pagamento por todos os nossos pecados. E mais, Mosias diz, e seguirá sofrendo, e eis que sofrerá tentações e dores corporais, fome, sede, cansaço, maiores do que o homem pode suportar sem morrer. Lembra, ele não podia morrer, a não ser que ele quisesse. Nós não temos isso. Chega no momento de um sofrimento muito grande, um cansaço, uma dor muito grande, a gente pode desmaiar ou morrer. Ele não tinha esse escape, pois ele tinha vida em si mesmo. E aí a Escritura diz, eis que sairá sangue de cada um dos seus poros. Tão grande será a sua angústia pelas iniquidades e abominações de seu povo. É inimaginável o que o Salvador teve que passar lá. E não foi só pelas abominações e iniquidades, também foi por as enfermidades e por outras coisas que a gente ainda vai aprender. E a Escritura diz, e assim vemos que toda a humanidade se encontrava decaída e estava nas garras da justiça. Por quê? Porque nós não poderíamos pagar o preço. Sim, da justiça de Deus, que a condenara a ser afastada da presença para sempre, de sua presença para sempre. Então, ao estarmos nas garras da justiça, e só estaríamos nas garras quando quebrássemos a lei, estaríamos afastados da presença de Deus para sempre. Essa era a condição se não houvesse a expiação.
Mas aí ele diz, ora, o plano de misericórdia não poderia ser levado a efeito se não fosse feita uma expiação. Portanto, o próprio Deus expia os pecados do mundo para efetuar o plano de misericórdia, para satisfazer os requisitos da justiça, a fim de que Deus seja um Deus perfeito, justo e também misericordioso. Se não houvesse uma expiação perfeita, a justiça não poderia ser paga. Deus não poderia dizer, não, esse aqui eu salvo, aquele lá não. Seria injusto e a justiça não aceitaria. E aí o que ia acontecer? Parece assim, a justiça parece que é alguém, mas na verdade a justiça é um elemento eterno, mas que mostra por que Deus é Deus. Porque ele é completamente justo. Ele é honrado. E se ele começasse a fazer acepção de pessoas, né, esse eu salvo, aquele não, esse eu gosto, ele não tem problema, haveria uma revolta. Porque Deus deixaria de ser justo e as pessoas deixariam de confiar em Deus. E aí viraria o caos no universo. Mas Deus não deixa de ser Deus. E a alma ainda continua. E se não tivesse sido dada a lei, que poderia a justiça ou mesmo a misericórdia fazer se os homens pecassem, uma vez que não teriam direito sobre a criatura, se não tivesse uma lei, não teria como ter justiça e nem a misericórdia. Mas foi dada uma lei, fixado um castigo e concedido um arrependimento. Arrependimento esse reclamado pela misericórdia. Do contrário, a justiça reclama a criatura, executa a lei e inflige o castigo. E se assim não fosse, as obras da justiça seriam destruídas e Deus deixaria de ser Deus. Entende que a misericórdia exige, quer dizer, tanto a misericórdia quanto a justiça exige o arrependimento. Então diz, o arrependimento, esse é reclamado pela misericórdia. Então ela diz, opa, esse aqui se arrependeu, ele está mudando, ele mudou. Ele cometeu alguns erros, mas ele mudou. E a expiação, então, completa o que vai faltar. Que vai faltar muito, mas o Salvador diz, eu coloco o meu sofrimento, a minha dignidade, eu coloco para que a misericórdia realmente seja exercida e a justiça não precise reclamar ou executar a lei e infligir o castigo, que é afastamento da presença de Deus para sempre. E aí ele diz, se não houvesse isso, né, se não tivesse a lei, não tivesse a justiça, não tivesse misericórdia, Deus deixaria de ser Deus. Porque viraria um caos, porque Deus deixaria de ser honrado e ele nunca vai deixar de ser honrado. E a Escritura diz, Deus, porém, não deixa de ser Deus. E a misericórdia reclama o penitente, e a misericórdia advém em virtude da expiação. E a expiação efetua a ressurreição dos mortos, e a ressurreição dos mortos devolve os homens à presença de Deus. E assim são restituídos à sua presença para serem julgados de acordo com suas obras, segundo a lei e a justiça. Pois eis que a justiça exerce todos os seus direitos, e a misericórdia também reclama tudo quanto lhe pertence, e assim ninguém, a não ser o verdadeiro penitente, é salvo. Ou acaso supões que a misericórdia passa a roubar a justiça? Afirmo-te que não. De modo algum, se assim fosse, Deus deixaria de ser Deus. Então, a expiação efetua a ressurreição dos mortos. Primeira coisa, o Salvador, então, quebrou as correntes da morte. Quando ele ressuscitou, ele abriu as portas para que todos nós ressuscitemos e sejamos retornados à presença de Deus. E a expiação, a Escritura diz, efetua a ressurreição dos mortos, e a ressurreição dos mortos devolve os homens à presença de Deus. E assim são restituídos à sua presença para serem julgados de acordo com as suas obras, segundo a lei e a justiça. Então lembra, através da expiação, lembra que quando houve a queda, o homem foi afastado física e espiritualmente da presença de Deus. Com a expiação, os homens são devolvidos à presença de Deus física, porque eles vão ressuscitar, então pagou o preço da morte física, e também a morte espiritual foi paga. O Salvador pagou o preço. Todos vão voltar à presença de Deus,
Para quê? Aí sim, para serem julgados de acordo com suas obras. Não quer dizer que eles vão ficar na presença de Deus. E claro, a expiação proporcionou tudo isso. A expiação do Salvador Jesus Cristo devolveu tudo que a queda proporcionou. O Salvador pagou o preço, restituiu tanto a morte física quanto a morte espiritual. Através da expiação, tudo foi pago e os homens voltam à presença de Deus. Cristo, então, deu início à lei da misericórdia. Mas como? Ele obedeceu à lei com perfeição e não cometeu nenhum pecado que seja. Portanto, estava justificado diante da lei. A lei não podia nada com ele, pois ele era perfeito. E no jardim do Getsemane, na cruz, ele sofreu e pagou o preço como se fosse o culpado de todos os pecados já cometidos ou que ainda seriam cometidos. O sofrimento dele foi tão grande que todo o universo, todos os seres do universo, todas as inteligências do universo viram o sofrimento dele e aceitam que ele pague o preço por nós, desde que nós paguemos uma parte do preço que é nos arrepender. E aí ele se tornou o nosso advogado junto ao Pai. Ele vai nos... Imagine que advogado bom, né, que a gente vai ter, o próprio Filho do Pai Celestial, aquele perfeito, justo, mas misericordioso, que vai nos defender perante o Pai. Qual foi a abrangência da expiação? Ela alcançou todo o universo e todas as terras criadas por Jesus Cristo. Ela alcança a terra e todas as formas de vida, homens, animais e plantas, e de todas as terras. Beneficiou os que morreram sem lei e também as criancinhas. Se morreram sem lei, não tem como ser a justiça cobrar um preço desses, e nem das criancinhas que são inocentes, até os 8 anos. Ele é abrangente no tempo, porque ela valeu antes da expiação, porque Deus sabia que ele não falharia. E valeu infinitamente para frente. A gente não tem noção sobre isso ainda. Atingiu a vida pré-terrena e a pós-terrena. Doutrina e Convênios 93:38. Os poderes redentores da expiação se estendem tanto para o passado quanto para o futuro. Bom, essa não é ainda a escritura. Alcança a nossa vida pré-mortal, mortal e também o mundo espiritual, pois lá como aqui, o arrependimento é proporcionado aos penitentes através da expiação de Jesus Cristo. Nas revelações modernas, a gente lê aí agora a Doutrina e Convênios. Todo o espírito do homem era inocente no princípio, referindo-se ao nosso nascimento espiritual. E Deus, tendo redimido o homem da queda, referindo-se à expiação, os homens tornam-se outra vez, em sua infância, ao nascermos na mortalidade, inocentes perante de Deus. Então nós nascemos aqui inocentes, não devemos nada para trás. E aí vamos ter que dar conta dos nossos próprios pecados. Por isso a nossa regra de fé diz que nós somos punidos pelos nossos próprios pecados e não pelo que Adão fez, porque o que Adão fez que proporcionou a morte física e espiritual, o Salvador, através da sua expiação, pagou o preço. Nós precisamos dar conta dos nossos pecados. Entende agora por que o Salvador teve que sofrer tanto? Ele relata, nós vamos ver na aula que vem, o relato dele, né? Eu, Deus, sofri essas coisas por todos. Sofrimento que me fez tremer de dor e sangrar por todos os poros. Está lá em Doutrina e Convênios 19. Ter desejado, né, não tomar a taça amarga, mas glória ao Pai e por causa de nós ele suportou tudo isso, sem nenhum escape, sem nenhum analgésico, sem desmaiar, sem morrer, porque ele suportou, só podia fazer isso. Ninguém pode fazer isso. Só ele podia suportar infinitamente. Então essa é a primeira parte da expiação do Salvador Jesus Cristo. Eu sei que aqui a gente não abordou todos os assuntos ainda, vamos abordar um pouco mais, mas estudem as Escrituras, aprendam. Por isso é importante entender a justiça, a misericórdia,
entender por que o Salvador sofreu tanto, para poder pagar o preço. Ah, uma outra coisa importante. A Escritura diz que ele salva todos, exceto os filhos de perdição. Porque mesmo o grau teleste, onde irá aqueles que são mentirosos, adúlteros, claro, depois de se arrependerem, pagarem o preço da mudança, ainda é uma salvação, um grau de glória. Somente os filhos de perdição, esses não são atingidos pela expiação de Jesus Cristo. É aqueles que cometem o pecado imperdoável. Ok? Nosso gráfico agora ampliou um pouquinho mais. Está bem grande, né? E agora entrou, depois da queda, a expiação do Salvador Jesus Cristo. E aqui encerramos essa aula de hoje sobre a primeira parte da expiação. Na aula que vem a gente continua falando da expiação, a parte 2, e depois ainda vamos falar da doutrina da graça, que é mais uma doutrina que está aliada à expiação de Jesus Cristo, que faz com que a gente entenda um pouco melhor como que nós podemos um dia voltar à presença do Pai Celestial, mesmo sendo pecadores e imperfeitos. Ok? Ficamos por aqui, deixamos essa aula e a nossa gratidão ao Salvador Jesus Cristo pelo que Ele fez por nós.